Curso Mestres do Maquiavelismo no primeiro link da descrição. Eu sou Thiago Krasevski, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o primeiro aforismo do primeiro capítulo do livro A Arte da Sabedoria, do Balthazar Gracian. O primeiro capítulo chama-se Como Alcançar a Excelência, em que o Balthazar Gracian faz várias máximas sobre várias áreas da excelência. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e nem de se inscrever aqui no canal, ok? Vamos ao aforismo de número 1. Qualquer um pode chegar à perfeição, mas a maior delas, a suprema, é ser uma boa pessoa. Aqui eu posso dar um exemplo atual do momento em que a gente vive. Nós temos guerra entre dois países. De um lado, um presidente que quer território, não quer se sentir ameaçado, etc. Do outro, um humorista que foi eleito democraticamente pelo seu povo. Evidentemente que eu tô falando de Putin e Zelensky. Por mais que eu tenha minha divergência com ambos e concordância com ambos, de um ponto de vista intelectual, histórico e etc. E mesmo que eu tenha um forte asco por ideologias mais progressistas, que eu sei que é o que o Zelensky defende, ainda assim, eu sei que o Zelensky é uma pessoa boa. E ele tá enfrentando toda uma guerra, não fugiu, não foi covarde. E observe também o mundo, como o mundo tratou o Zelensky e o Putin. Todo mundo sabe que o Putin é inteligente, mas alguém confiaria nele? Alguém diria, ah, sou um fãzão do Putin. Pô, ninguém é louco. Agora, por mais falta de brio intelectual que um humorista possa ter, quantas pessoas se tornaram fãs do Zelensky? Muitas. Então observe que o Balthazar Gracian não errou quando ele disse que a suprema perfeição é ser uma pessoa boa. Aliás, biblicamente falando, quem é o cara mais influente que existiu em toda a história? Jesus. E o que ele dizia pra nós? Sejam bons, sejam amorosos. A ideologia do amor ao próximo, ela sempre foi metafisicamente muito influente nos seres humanos. Os mais sábios são os mais prudentes e os mais pacifistas. Claro, há exceções à regra, mas o que eu disse ainda continua válido. Sejam boas pessoas. Não sejam trouxas, não sejam bonzinhos, mas sejam boas pessoas. Jesus, propriamente, quando se irritou, que viu várias heresias, foi lá e deu uns chicotaços nos mano que estavam vendendo os bagulho onde não deviam vender. Então, não seja bonzinho, seja bondoso, entendeu? Não é deixar todo mundo passar por cima de ti. É saber o que fazer quando tem que fazer. E principalmente ser concreto nos princípios morais. Os tempos são outros. Com o conhecimento necessário para formar um homem hoje, antigamente era possível formar 7. Claro que, se tratando do Balthazar Gracian, não poderia faltar uma conjectura arquetípica, né? Obviamente que ele tá se referindo a toda uma existência, toda uma vida. Antigamente, um camponês, ele precisava saber que ele tinha que acordar cedo para trabalhar até tarde, fazer os negócios do campo, etc. Na época em que o Balthazar Gracian viveu, por meados de 1600, até metade do século mais ou menos, em 1658, que foi a morte dele, ele já tinha percebido que o cara já não tinha que ter só o conhecimento do campo, mas já tinha que saber ler, escrever, tinha que ter etiqueta, ele tinha que respeitar o poder acima dele de uma forma mais velada do que os antepassados, porque agora não era só um rei que estava no trono que podia ferrar ele, o próprio vizinho podia ferrar ele, dependendo de como ele ia articular as coisas. E a gente que lê esse livro mais de 300 anos depois que o Balthazar Gracian já faleceu, percebe que as coisas só aumentaram, o rigor só aumenta. Hoje, se tu não tiver uma noção em redes sociais, em computadores, em escrever direito, em saber utilizar ferramentas de softwares, se tu não saber se comunicar direito, se tu não tiver um curso, se tu não tiver muita informação, tu é excluído da sociedade, tu vira um pária. O conhecimento que é exigido hoje é descomunal, velho. Às vezes a gente vê assim umas vagas de estágio ofertada por empresas que quase exige que o cara seja um doutor na área. São exigências insanas para cargos onde tu vai receber o mínimo possível, ter o mínimo possível de direitos, quase zero. Enfim, o Balthazar Gracian continua. Afirmo ainda que nos dias atuais é preciso ter muito mais inteligência para tratar com um homem só
do que era requerido para fazer o mesmo com todo um povoado no passado, e assim será mais difícil a cada dia. Não vou nem entrar no âmbito jurídico, no âmbito de pautas ideológicas, que sim, tu pode ser processado por chamar um burro de burro, isso claro, se a gente estiver tratando com seres humanos que vão tentar utilizar esses recursos jurídicos a favor deles. Mas deixando isso de lado, assim, a gente observa que quanto mais tempo se passa, mais difícil ficam as relações, porque, em especial depois do surgimento das redes sociais, que o Pondé define genialmente como uma ágora louca. Ágora eram as antigas praças, né, em que os filósofos paravam para conversar. Mas enfim, depois do surgimento das redes sociais, ficou muito fácil tu excluir todo mundo que não pensa minimamente parecido contigo. E isso vai criando bolhas de pessoas que pensam iguais. E hoje que entra-se muito na pauta de política em todos os círculos sociais, a política pervadiu o debate público. Isso é bom, isso é positivo, só que também é negativo, porque se tu for uma pessoa que pensa diferente e tem um grupo de pessoas que pensam igual a tu, se chegar alguém de fora que pense diferente de vocês, vai ser humilhado. E eu, como sempre, transito entre grupos de comunistas e direita, eu vejo que eu tenho que ter todo um tato social às vezes pra falar de um bagulho que mínimo, assim, quase indizível. Eu tenho que ter todo um cuidado pra falar. E olha que eu sou muito atento e eu cuido disso. Agora, a maioria das pessoas não cuida. Então, eu sei que deve ser um bagulho assim, extraordinariamente difícil pra manter relações sociais no tempo atual. Por exemplo, eu me cuido muito quando a pauta é feminismo, machismo, porque é só extremista nessa parada, tá ligado? Se tu falar que não concorda com um misógino, escroto, pessoa só que falta chorar e dizer que tu agrediu ela se tu discordar de um bagulhinho assim, ó, de nada. Se tu simplesmente citar que a sábia de Alexandria, a Hipátia, não era uma feminista, pronto, já é... A Terceira Guerra Mundial foi causada em um círculo social. E de fato, a Hipátia não era feminista, isso é um baita anacronismo. Mas muitas feministas defendem que não, porque ela é a favor dos direitos, bababá. Vocês estão ligados no que eu tô dizendo. Ou quando o tema também é religião, os extremos ateus e os extremos religiosos ortodoxos. Nossa, se tu falar uma vírgula, assim, se tu disser que, sei lá, acho que mulher pode cortar cabelo e não precisa necessariamente usar saia. Maldito, vai pro inferno, herege. Ou dizer que a ciência não tem propriedade pra comprovar que Deus não existe. Negacionista, bolsonarista, Vocês entendem como em diferentes círculos sociais eu tenho que pisar em diferentes tipos de ovos? E é um bagulho insano, mano. Pra mim manter a amizade com essas pessoas, eu tenho que estar sempre assim, ó, medindo muito o que eu vou dizer. Enfim, gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa nos comentários, Thiago conta comigo. Meta de 700 likes nesse vídeo. Fui!